exaltado, quem se exaltar será humilhado. É a palavra da nossa salvação, queridos irmãos e irmãs. Por que o oceano é tão grande, tão maior que os rios, que os córregos e garapés? Que ele se coloca abaixo. A humildade atrai muito mais do que o orgulho. O padre Joaquim Dimas Guimarães, Monsenhor Dimas, que foi vigário muitos anos em Guaraciaba e morreu em odor de santidade, ele dizia uma expressão tão popular e tão verdadeira: o orgulho atrapalha a nossa viagem para o céu. Que Deus nos dê um coração humilde para que a gente saiba apreciar as bênçãos e dons de Deus que estão derramados nas vidas de nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos livre da postura dos fariseus que interpretavam tão bem as leis, mas não as colocavam em prática. Jesus disse assim: quanto a vós, não deveis fazer assim. Não deveis ditar para os outros ensinamentos sem colocá-los em prática. Colocar em prática, sim, toda aquela teoria que eles transmitem, mas não sigam os seus maus exemplos. Que esta liturgia do tempo quaresmal, que traz para nós esta oportunidade tão grande e preciosa na igreja espalhada pelo mundo inteiro, que esse tempo de preparação para o sínodo, que se realizará em outubro do ano que vem. Desde o ano passado, o Papa Francisco está nos convocando para participar deste acontecimento marcante para a caminhada de fé da Igreja. Desde a realização do Concílio Vaticano II, de tempos em tempos são realizados os sínodos com temas específicos, sobre a família, sobre a vida religiosa consagrada, sobre a juventude, etc. Cada sínodo traz o enfoque de um tema específico. O sínodo que vai acontecer no ano que vem, o tema dele é o próprio sínodo, para que a gente saiba que nós somos uma igreja sinodal, não apenas no sentido da participação efetiva dos nossos pastores, os bispos, mas de toda a igreja. A palavra sínodo significa caminhar juntos. Nós somos uma igreja que deve caminhar em unidade, todos participando, todos nos sentindo corresponsáveis. Na igreja não há uma dicotomia, uma separação entre o clero e os leigos, não. Nós somos marcados pelo sacerdócio existencial que nos une a todos pela graça do batismo. Todos somos marcados pela tarefa missionária que o batismo nos impõe. Nós somos chamados então a ser os anunciadores permanentemente do Evangelho, mas não de modo isolado, mas unidos uns aos outros, sabendo apreciar não só dentro da igreja os ensinamentos e o testemunho de fé de tantos irmãos e irmãs nossos, mas também as sementes do Evangelho que estão presentes nos vários segmentos da sociedade. Mesmo que a pessoa não professe a fé cristã católica, como a sua existência humana, ela é feita à imagem e semelhança de Deus, muitas de suas práticas, de suas posturas, de suas convicções são marcadas pelas sementes do Evangelho. Nós que evangelizamos e nos dedicamos, precisamos cuidar para que essas sementes do Evangelho que estão lançadas no coração da humanidade possam germinar e produzir frutos. Quem quiser ser o maior, seja o menor, o que serve a todos. Na nossa compreensão da fé, quanto maior o cargo que a pessoa ocupa, quanto maior o destaque na sua vida, deve servir não para ela se vangloriar,
mas para ter oportunidade de alcançar a muitas outras pessoas com a prática do bem. Servir é a grande tarefa missionária de todos nós. Que nós sejamos dóceis ao Espírito Santo, para que a palavra de Deus derramada em nossos corações, a vivência da nossa fé na comunidade, possa transbordar no nosso convívio social, junto com a nossa família, com as pessoas que trabalham conosco na construção da sociedade. Enfim, em todo momento é tempo de evangelizar. O Evangelho de Cristo não pode ficar parado, seja no trabalho, seja no descanso, no lazer, no entretenimento. Nós podemos dar o testemunho do nosso amor a Cristo, da nossa condição de pessoas capazes de se abrirem para que a graça de Deus, que vem a todos nós, possa produzir os frutos que Deus assim deseja. Para isso, é preciso conservar um coração cheio de humildade. Santo Agostinho respondeu que o caminho para a santidade é a humildade. E disse todas as vezes que me perguntassem qual o caminho para a santidade, para a salvação, eu diria, disse Agostinho, que é a humildade. Por isso nós devemos seguir o exemplo de nosso Senhor, que sendo Deus, Ele não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus Pai e Espírito Santo. Ele se esvaziou totalmente, se fez obediente aos desígnios do Pai, até a morte de cruz, conforme São Paulo narra no 2º capítulo da carta aos Filipenses, no versículo 7 em diante. São Paulo mostra que é por isso que Deus Pai exaltou Jesus, por conta dessa sua entrega total, e elevou o nome de Jesus acima de todo e qualquer outro nome, para que diante do nome dele se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Nós proclamamos a glória de Jesus pela sua humildade, pela sua obediência aos desígnios de Deus Pai a seu respeito. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante